Boa tarde, pessoal. Vamos agora para a revisão, ou melhor, para a correção da revisão desse mês de outubro. Vamos lá, primeira questão. A primeira questão diz assim, ó, analise as sentenças abaixo. Aí foi dado cinco sentenças para poder a gente analisar e ver quais são verdadeiras e quais são falsas, para poder depois a gente assinalar a alternativa correta. Então vamos analisar cada uma dessas sentenças que foi dado e ver quem é verdadeiro e quem é falso. A primeira sentença diz assim, ó, as diagonais de um quadrado são sempre perpendiculares. Lembrando o que é ser perpendicular. Perpendicular, nós vamos dizer que duas retas são perpendiculares quando elas se cruzam, formando ângulos de 90 graus. Nesse caso aqui, essas duas retas são perpendiculares, certo? Se elas estivessem se cruzando assim, aí não estaria formando 90 graus aqui, as angulações. Esses dois ângulos seria menor do que 90 e esses dois aqui seria maior do que 90. Então, nesse caso aqui, não seria retas perpendiculares, certo? Então, nós já estamos falando, nessa primeira sentença, de diagonais que formam perpendicularidades, certo? Então, assim, o quadrado. Um quadrado é uma figura plana que possui todos os seus lados iguais. As diagonais do quadrado. Uma diagonal aqui e outra aqui. Será que essas duas diagonais formam retas perpendiculares? Retas assim, com 90 graus? Será que aqui deu 90 graus? Aqui, aqui, aqui e aqui? Sim. Então, a primeira sentença é verdadeira. As diagonais de um quadrado são perpendiculares. Então, a primeira sentença aqui, verdadeira. A segunda sentença. As diagonais de um losango são sempre congruentes? Será que as diagonais de um losango são sempre congruentes? Vamos lá, vamos analisar. As diagonais de um losango são sempre congruentes? Vamos ver. O losango é uma figura também plana, formada assim, desta forma aqui, aonde possui todos os lados iguais e os lados opostos são congruentes. Aí vamos lá. As diagonais do losango são sempre perpendiculares, Então vamos fazer aqui as diagonais dele, aqui e aqui. Será que são sempre perpendiculares as diagonais, Vamos lá, vamos ver se formou ângulos de 90 graus, A gente observa que forma o ângulo de 90 graus. Então, significa que também é uma sentença verdadeira, certo? As diagonais do losango também formam essa... pessoal, só uma ressalva. Essa segunda sentença não quer saber se é perpendicular não, tá? Deixa eu voltar atrás aqui, eu tinha lido errado. Quer saber se são congruentes. Se são congruentes. Será que o losango, as duas diagonais, essa aqui e essa aqui, vão ser sempre congruentes? Ou seja, ela sempre vai possuir o mesmo tamanho, Essa diagonal aqui na horizontal e a diagonal na vertical, sempre vão ter o mesmo tamanho? Não. Então, nesse caso, é falso, tá? Porque, observe bem, eu posso muito bem ter um losango que esteja mais ou menos quadrijado, que as diagonais sejam do mesmo tamanho, mas eu também posso ter um losango, por exemplo, assim, também é um losango. E desta forma aqui, como o losango está assim mais, nesse sentido aqui, está mais estreito, a diagonal aqui da horizontal vai ser maior do que a da vertical. Então, tanto essa figura aqui como essa aqui é um losango. Essa daqui eu desenhei de uma forma que as diagonais deram congruentes, deram iguais, o mesmo tamanho. Já nesse outro caso, eu desenhei um losango
onde as diagonais, ó, não deram congruente, não deram do mesmo tamanho. Então, por isso, essa segunda sentença vai ser falsa. Porque ele diz assim, ó, as diagonais de um losango são sempre congruentes. Será que vai ser sempre congruente? Sempre igual? Não vai ser sempre. Então, por isso, vai ser falsa. Sentença falsa. A terceira sentença. As diagonais de um retângulo são sempre congruentes? Será que as diagonais de um retângulo são sempre congruentes? Vamos lá. O que é um retângulo? É uma figura onde eu tenho o comprimento maior do que a largura, certo? Assim, ó. As diagonais dele, ó, será que vão ser sempre congruentes? Ou seja, são sempre do mesmo tamanho? Sim, verdadeiro. Então, a terceira sentença é verdadeira. A quarta sentença. As diagonais de um losango são sempre perpendiculares? Olha só. Agora sim, ó. A gente tinha visto na segunda sentença se eram sempre congruentes, ou seja, sempre iguais. A gente viu que não é sempre igual. Agora, já nessa terceira sentença, a gente está querendo saber se são sempre perpendiculares. Ó. Se sempre formam ângulos de 90 graus, ó, aqui no cruzamento. Ó. Então, ó, a gente vê que sempre forma, ó, tanto nesse caso como nesse, sempre formam ângulos de 90 graus, o que a gente chama de perpendicular. Perpendicular, certo? Então, a quarta sentença é uma sentença verdadeira. Ó, as diagonais de um losango são sempre perpendiculares. Verdadeiro. Então, tá aí, ó, verdadeiro. E a quinta sentença, ó, o trapézio é um paralelogramo? Vamos ver, ó, o que é um trapézio? Ó? Eu posso ter um trapézio reto, ó, onde um lado forma 90 graus, ó, assim, e posso ter um trapézio comum, ó, onde não é um trapézio reto. Ó. Mas em todos os dois casos, a gente não vai ter um paralelogramo, ó, porque ó, esse lado aqui de baixo ele é paralelo ao de cima. Só que esse do lado aqui não é paralelo a esse, ó. Então ele não é um paralelogramo, tá? Da mesma forma esse aqui, ó. O lado de baixo com o lado de cima são paralelos. Até aí tudo bem. Agora já o lado aqui, ó, esquerdo com esse direito, eles não vão ser paralelos. Então o trapézio não é um paralelo. Então a afirmação falsa aí, ó, a quinta sentença. Pronto. Feito isso, agora vamos identificar qual é a alternativa correta. Ó. A alternativa que deu essa sequência aqui, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Ou melhor, a questão diz assim, ó, pode-se afirmar que são verdadeiras apenas. Então, são verdadeiras apenas quais sentenças? Ó? A1, A3 e A4. Vamos caçar a alternativa lá, ó, A1, A3 e A4. Alternativa B de bola. Então, o gabarito da primeira questão é letra B. Letra B é o nosso gabarito, certo? Da primeira questão. Continuando, segunda questão. Todo polígono é composto por elementos que são outras figuras geométricas e que recebem um nome especial por causa de sua função, definição e propriedades. A respeito desses elementos dos polígonos, assinale a alternativa correta. Olha só aqui, pessoal. Nesta segunda questão, eu quero também fazer uma ressalva, certo? Prestem atenção aí, eu vou fazer uma ressalva. Eu vou, nessa primeira questão, apenas analisar quem é verdadeiro e falso. Porque as alternativas não ficou de acordo com o que a questão está pedindo, assinalar a correta. E aí as alternativas tem mais de uma correta. Então, como é para servir apenas como aprendizado, né? Essa revisão para a prova, então o importante é vocês entenderem. Então, vamos analisar aí cada alternativa da segunda questão e eu vou dizer se é verdadeiro ou falso. Letra A. Os triângulos não possuem diagonais. Tá certo ou errado? Os triângulos não possuem diagonais. Verdadeiro. O triângulo não possui diagonal.
Letra B. Uma diagonal de um polígono é qualquer segmento de reta que liga dois de seus vértices. Correto, ó. A diagonal de qualquer polígono é um segmento de reta que liga um vértice, ó, aqui é um vértice e aqui é outro. Eu estou ligando um vértice ao outro vértice. Então, isso aqui eu chamo de segmento, que é o que ele está dizendo. Uma diagonal de um polígono é qualquer segmento de reta, ó, que liga um vértice ao outro vértice. Então, letra B também, ó, é verdadeiro. Letra B. Letra C. Os quadrados possuem apenas uma diagonal? Vamos analisar. Ó, o quadrado aqui. Ó. Será que o quadrado possui apenas uma diagonal? Ó? Uma somente? Não, tem a outra aqui. Ó. Possui duas. Então, a letra C está falsa. Não possui, não é apenas uma. E a letra D diz assim: os retângulos e os quadrados possuem um número diferente de diagonais? Vamos lá, ó, o quadrado aqui e o retângulo aqui. Ó. Será que eles dois possuem a quantidade de diagonais diferente? Será que um tem mais e outro menos diagonais? Não, ó, possui a mesma quantidade. No quadrado eu tenho duas diagonais, no retângulo eu tenho duas diagonais. Então, esta afirmação aí está falsa. Ó. Os quadrados, aliás, os retângulos e os quadrados possuem um número diferente de diagonais. Então, está falso. Não é um número diferente. É um número igual de diagonais. Segunda questão aí, a gente concluiu. Terceira questão. Deixa eu voltar aqui. Terceira questão. Deixa eu só mudar aqui a folha, que essa aqui já encheu. Terceira questão. A figura seguinte é composta por dois quadrados e um triângulo equilátero. Eu vou até desenhar aqui como essa figura, para ficar melhor da gente entender. Ó, tenho aí a terceira questão, formada por um triângulo equilátero, ó, e dois quadrados. Ó. Está mais ou menos assim. Ó. Dois quadrados. Mais ou menos assim a figura. Ó. Aí o que é que ela disse lá? Ó? Um triângulo equilátero. Então, esse triângulo aqui é equilátero. Equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que todos os seus lados mede 60 graus. Ó. Então, a angulação desse triângulo aqui é 60, 60 e 60. Todo triângulo equilátero tem essa angulação. E lá, ó, repetindo novamente, a figura seguinte é composta por um triângulo equilátero e dois quadrados. Ó. O quadrado sempre possui 90 graus no seu ângulo, ó, tanto aqui como aqui, aqui e aqui. Ó. A mesma forma desse outro quadrado aqui, ó, 90 graus, um ângulo reto, certo? Então eu não vou nem colocar esses outros ângulos porque não vai precisar. O que vai servir para a gente na hora do cálculo vai ser a identificação, ó, de pelo menos esse ângulo aqui do quadrado, desse outro ângulo do quadrado aqui e deste ângulo do triângulo, certo? E a questão, por fim, quer descobrir quanto mede esse ângulo aqui de baixo. Ó. Esse ângulo aqui, ó, daqui para cá, mede quanto? Que ele chamou de ângulo A. Mede quanto? Então, nós vamos descobrir, ó, através da análise aí. Ó. A gente já sabe que esse ângulo aqui é 60, esse é 90 e esse é 90, né? Esse ângulo aqui é A. Se eu somar esses quatro ângulos, ó, o ângulo A mais 90 mais 60 mais 90, o que foi que aconteceu? Ó, deu uma volta completa. Uma volta completa, ela é 360 graus. Então, eu posso chegar na seguinte conclusão. Ó. Se eu pegar o A mais esse ângulo aqui do quadrado, que é 90, mais esse ângulo aqui do triângulo equilátero, que é 60, mais esse outro ângulo aqui do outro quadrado, que também é 90, ó, somando eles quatro, ó, o que é que aconteceu? Deu uma volta completa, os quatro ângulos. Ó. A, esse, esse e esse. Deu uma volta. Vai ser igual a 360 graus. Pronto, a gente montou aí uma equação, agora é só resolver para descobrir o valor de A. A, eu vou somar, ó, 90 com 60 dá 150. 150 com mais 90, 150 com mais 90, eu vou ter aí 240. Ó, fiz a soma, 240.
igual a 360. 240 agora passa subtraindo, ó, fica A igual a 360 menos 240. Desta forma, o valor de A será 360 menos 240, vai dar 120 graus. Pronto. Aqui é o valor dessa angulação A da figura. Certo? É só isso aí. Só usar o raciocínio. Lembrar que o triângulo equilátero é o triângulo que possui todos os ângulos de 60 graus e que o quadrado possui todos os ângulos de 90 graus. Junta tudo, dá 360. Montei a equação, só resolver para poder descobrir o valor de A. E a gente descobriu aí, ó, 120 graus. E a alternativa correta nessa terceira questão, ó, 120 graus, letra D. Letra D de dado. Letra D de dado. Próxima questão. Quarta questão agora. Vamos ver a quarta questão. Pentágonos regulares congruentes podem ser conectados lado a lado, formando uma estrela de 5 pontas, conforme destacado na figura a seguir. Ó. Vamos lá. Foi dado aí vários pentágonos. Eu vou desenhar apenas 3, que já vai dar para a gente entender a questão. Ó, foi desenhado aí vários pentágonos. Desenhei eles aqui. Ó. Aqui, assim. Ó, pentágono, né? Um polígono que possui 5 lados. Aí, ó, teve outro aqui. Outro aqui, ó. E tem vários outros. Aí na questão da revisão vocês vão acompanhar aí. Tem vários outros, né? Mas de forma resumida, esses 3 vai dar para demonstrar, ó. Aí esse ângulo aqui, ó, ele chamou de ângulo, ó, essa abertura aqui, ângulo O. Ângulo O, certo? E aí, ó, nessas condições, o ângulo O mede. Ou seja, ele quer descobrir, ó, quanto mede esse ângulo O aqui. E aí, como é que eu vou descobrir, ó? É só a gente pensar o seguinte, ó. O ângulo O, que é esse aqui, ó, mais esse ângulo aqui, ó, desse pentágono, mais esse outro aqui desse pentágono, e mais esse outro do outro pentágono, formou o quê? 360 graus. Então, nós vamos iniciar por aí, tá? Se eu souber quanto mede esse ângulo, esse e esse, aí vai dar para mim chegar no resultado do ângulo O, certo? Só que para isso, primeiro eu vou ter que saber quanto mede cada ângulo desse, ó. Sendo que, se eu descobrir o valor de um ângulo do pentágono, aí eu já vou saber dos outros, porque todos são pentágono. Não é isso? Então, vamos lá. Ó. Uma forma de descobrir o ângulo de um pentágono é eu primeiro descobrir a soma dos ângulos internos. Ó. Porque a gente tem uma fórmula. A soma dos ângulos internos de um polígono aí convexo, a soma dos ângulos internos, nós temos uma fórmula. SI, ó, soma dos ângulos internos é igual a N menos 2, que vai multiplicar 180, certo? Nós vamos fazer esse cálculo para achar a soma dos ângulos internos do pentágono. Ó. O valor que eu encontrar não vai ser esse ângulo aqui, ó. Vai ser como se fosse todos os ângulos, ó. A soma dos ângulos internos, certo? Depois, a gente sabendo quanto que dá o total dos 5, dá para a gente saber quanto dá só um, não é isso? Se a gente sabe que os 5 aqui dá, por exemplo, 500 graus, 5 ângulos, somando os 5 ângulos, deu 500. Então, significa que 500 dividido para 5 dá 100, ou seja, cada ângulo era 100. Vai ser mais ou menos esse raciocínio, mas vamos fazer o cálculo para saber de fato qual é o valor exato. Então, vamos lá. Soma dos ângulos internos é igual, abre parênteses, N. N significa a quantidade de lados. Como estamos trabalhando aqui o pentágono, ele possui 5 lados, né? Então, vai ficar 5 menos 2 vezes 180 graus. Resolvendo, ó, soma dos ângulos internos, SI, é igual 5 menos 2 dá 3, vezes 180, 3 vezes 180, deixa eu ver aqui quanto que vai dar,
3 vezes 180 vai dar 540 graus. Só que esse 540 graus é o que? A soma dos ângulos internos. De quem? Do pentágono, que possui 5 lados. Então, ó, se eu somar esse ângulo aqui, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, dá 540. Só que aqui na questão eu vou precisar saber apenas desse um ângulo. Mas se eu sei que os 5 dá 540, como é que eu vou descobrir quanto dá só um? É só a gente dividir, ó, 540 dividido para 5. E aí a gente vai saber quanto mede um ângulo, certo? 540 dividido para 5, nós vamos ter aí, ó, 108 graus. 108 graus. Então eu descobri, ó, o que até aqui, ó, que esse ângulo aqui, ó, vou até fazer uma seta, ó, esse ângulo aqui, ó, só um que eu estou precisando dele, ó, ele mede 108 graus. Esse outro aqui, ele é igual, ó, tudo é pentágono, ele também vai medir, ó, esse outro aqui, ó, também 108 graus. E esse de baixo, a mesma coisa, porque todos eles são pentágono, ó, também mede 108 graus, certo? Agora sim, daqui para frente, dá para a gente descobrir qual o valor de O, do ângulo O. Ó, montando a equação. Ó, se eu pegar o ângulo O mais esse outro ângulo aqui, ó, que é 108 graus, mais o próximo ângulo, que é esse aqui, ó, que também é 108, mais o próximo ângulo, que é esse, que também é 108, ó, a gente fechou o círculo, a circunferência, ó, os 4 ângulos aqui, ó, forma o círculo. Vai dar quanto? 360 graus. Fechou a circunferência. E agora é só resolver, ó. Vai ficar, ó, 108 mais 108 mais 108. Eu vou fazer direto para a gente ganhar tempo, tá? Ó, vai dar 360. Aliás, 324. 324. Escute o áudio, tá bom? Se ficar borrado para não entender, escute o que eu estou dizendo. Deu 324 igual a 360. 324 vai passar agora para o segundo membro subtraindo, ó, fica 360 menos 324. E o ângulo O, desta forma, vai ficar 360 menos 324, vai dar 36 graus, certo? Então, nós descobrimos aí a medida do ângulo O, desse ângulo O aqui, ó. A gente descobriu, ó, 36 graus, certo? Então, até aqui a gente corrigiu até a quarta questão. Eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar um vídeo muito grande. E aí no próximo vídeo eu faço o restante da correção, da quinta questão até a oitava questão, certo? Então até já já.